Boa tarde, Magé. Boa tarde, magéense. Estamos aqui no plenário da Câmara Municipal do município de Magé. São precisamente 17 horas e 40 minutos, já aberta e encerrada a sessão. Como vocês podem ver, o único vereador que continua aqui no plenário da Câmara, o vereador Léo da Vila, o qual a gente cumprimenta com uma boa tarde, já vamos te bater um papo. E a gente tem alguns questionamentos aqui para fazer a título de esclarecimento, vereador. Na última sessão, nós saímos daqui com uma indecisão. Houve uma votação secreta, proposta inclusive pelo senhor, que tratava da abertura da CPI das OS desse município. O senhor como legislador, o senhor como membro dessa Casa Legislativa, hoje inclusive presidindo e feito a abertura aqui por falta de quórum, me parece, não houve essa sessão, plenário completamente vazio, nenhum vereador aqui na Casa Legislativa. A gente gostaria de saber mais uma vez do senhor o seguinte, vereador, nosso questionamento. Como eu lhe falei, primeiramente, boa tarde. E o senhor responderia essa pergunta da seguinte forma. Vereador, primeiro, a título de esclarecimento à nossa população, o que houve? Que na última sessão saímos daqui com empate e esperávamos até um quantitativo significativo aqui na plateia dessa Casa Legislativa, em função da continuidade do seu pedido de abertura de CPI. O que aconteceu, vereador? Hoje o senhor abre a sessão e nenhum vereador aqui no plantão. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Magé Online. Na semana passada teve a sessão, a qual foi a votação secreta e teve 5-5 a votação. No meu entender, acompanhando outras casas legislativas, o presidente tem um voto Minerva, poderia votar desempatando. O líder do governo mandou as pessoas se retirarem do plenário e não teve quórum para poder retornar à sessão. Então a sessão foi suspensa com a matéria indefinida e empate. O que deve ser feito agora, na próxima sessão, por isso que hoje o acordão está se estendendo, ele às vezes vazia, hoje eles nem vieram. Então o acordão se estendeu e estão esperando a quinta-feira o que vai ser resolvido. O meu entendimento, o presidente Anderson Cosolino, ele tem que voltar ali, votar a favor ou contra para ter a CPI ou não ter a CPI. O povo precisa de uma resposta, já que ainda faltam 3 parcelas de R$600 mil a serem pagas essa OS. A OS não fez nada em Magé, a OS foi embora e a Prefeitura Municipal de Magé ainda deve R$1.800.000 a essa OS. Então, será que ele vai preferir pagar 3 parcelas de 600 mil a uma organização social do que pagar os funcionários, do que pagar os fornecedores que aí estão entregando, que pagar os caminhões que estão há 3 meses sem receber? Então, aqui vai a pergunta do vereador Leonardo da Vila. O que eu quero aqui é transparência e lisura. Essa casa tem que vir trabalhar, essa casa não pode ser omissa, as coisas estão acontecendo, tem que ter um posicionamento. A população está aguardando. Mesmo que seja um posicionamento contrário ao OS, eu quero que os vereadores venham aqui e votem a favor ou ao contrário, que o voto aqui é político, o voto é pessoal intransferível. Então a pessoa pode votar em quem quiser, mas tem que vir trabalhar. Senhor vereador, então vamos esclarecer os fatos aqui passo a passo. Primeiro passo que eu gostaria de esclarecer aqui, que me causa muita espécie, é a seguinte. A OS tem uma relação contratual com a Prefeitura. Nos parece, a priori, que seria justo que a Prefeitura estivesse, sim, da parte dela, em plena lisura com a parte contratual, ou seja, que pagasse aquilo que desse a OS, que são fatos diferentes. E a OS, por sua vez, que pagassem também os compromissos com que ela tem para com aqueles que prestaram serviço a ela. Isso é um fato. E outro fato é em relação à Casa Legislativa. O senhor falou do voto Minerva. Todavia, o presidente votou naquele empate de 5-5. O voto Minerva concedido a ele, prerrogativa da qual ele goza, eu não sei como é o regimento da casa, o senhor que nos esclareça. Ele tem direito a 2 votos? Ou ele teria só o voto Minerva se não tivesse votado na votação corrente ali naquele momento, que seria uma votação no voto pessoal dele, tirando dele o direito de fazer o voto Minerva. Mesmo porque, quando ele vota, fica empate, tinham 10 vereadores na casa. Como é que o senhor vê isso? Como é que funciona o regimento interno dessa casa, para o senhor esclarecer para a população o que aconteceu? Primeiramente, vou falar da dívida da OS. Realmente, apareceu uma dívida aí de 5 parcelas de 600 mil, que já foram pagas 2, fora 1.100.000 nos 15 primeiros dias, mais uma de 550, mais uma de 800 e pouco, e agora surgiram-se 6 parcelas
parcela de 600 mil, a qual foram pagas 2 e faltam serem pagas 3. Sendo que a primeira OS que entrou no emergencial, que é a Global, tem uma dívida da prefeitura de 500 mil reais ainda. Então ela não pagou a primeira OS 500 mil, já contratou outra. E deve a outra mais 1.800.000. E a população não foi assistida. Então esse é um problema. O problema do regimento interno é que ele não diz, ele é omisso nesse caso. A gente seguindo casas legislativas federais, a nível federal, lá o regime é presidencialista. O regime aqui de Magé é o regime presidencialista. Quem decide é o presidente. Ele votou, teve um empate. No empate, quem decide é o presidente. Então, o presidente tem direito de votar 2 vezes em caso de empate. Por isso que o voto é Minerva. Por isso que ele é presidente. Então, ele tem que voltar aqui na próxima sessão, assim que der quórum, ele tem que começar a sessão desempatando a favor ou contra a CPI. É o que a população espera e é o que o vereador Leonardo da Vila espera também. O senhor contava com esse esvaziamento de hoje? Eu conto com qualquer coisa, né? Porque a manobra política aqui em Magé sabe como é que funciona. Então aqui as coisas acontecem sempre nos bastidores, né? Então é uma casa política, né? Democrática, a pessoa tem o direito de vir ou de não vir. É por isso que eu defendo o site online ao vivo aqui de todas as sessões, que a gente possa aqui criar uma TV Câmara para as pessoas acompanharem o trabalho dos vereadores dentro dos 4 anos. Os vereadores que vêm trabalhar, os que não vêm, porque logo daqui a um tempo vai ter a votação do aumento da passagem. Então vamos ver quais os vereadores que vão votar a favor do aumento da passagem, os vereadores que não vão votar no aumento da passagem, como teve vereador que votou no aumento aqui de mais de 150%, qual eu não votei. Então as pessoas têm que estar acompanhando o trabalho da Câmara para daqui 4 anos julgarem quem merece estar aqui e quem não merece. Vereador Léo da Vila, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Então tá aí, gente, o vereador acaba, em poucos minutos, fez essa operação, ele abriu a sessão, estávamos ali nos corredores e nos bastidores aqui da Câmara Municipal de Magé, ouvimos o chamado aqui, a convocação regimental do presidente da casa, convidando os vereadores que entrassem aqui no plenário para fazer a abertura da sessão de hoje, dessa terça-feira, e infelizmente nenhum deles atenderam, os poucos que tinham na casa. Ele abriu e fechou a sessão. Com quantas assinaturas, vereador? Se eu não me engano, só foi a minha. Então tá aí, gente, esclarecido. A gente agradece mais uma vez a atenção dessa população. Muito obrigado. Estamos atentos aqui, acompanhando cada passo da política de Magé. Um abraço e até a próxima.